A chacina de Varginha ocorreu em 31 de outubro de 2021 no estado de Minas Gerais. 26 mortes em uma operação policial contra o Novo Cangaço. A polícia alegou que os suspeitos planejavam roubar 90 milhões de reais e abriram fogo primeiro, porém, investigações sugerem que os suspeitos podem ter sido desarmados e a cena manipulada, com 39 policiais indiciados em 2024 por execução e torto. No local tinham 26 armas de fogo, 5.059 cartuchos de munição, 116 carregadores, capacetes à prova de balas, diversos explosivos, incluindo 12 latas de gasolina de 18 litros e 4 de diesel de 100 litros cada, 12 coletes à prova de balas, 7 rádios, 12 veículos roubados, incluindo um caminhão com compartimento secreto. A operação foi a mais letal da história em Minas Gerais, também sendo a maior em número de execução feitos pela PRF. O Novo Cangaço é uma modalidade de crime que tem se popularizado pelo Brasil afora. Então nos acompanhe no vídeo de hoje, a chacina de Varginha. Fala galera, Guilherme Reis falando aqui, e no vídeo de hoje a operação envolveu a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de Minas Gerais em duas chácaras, resultando na maior chacina em nome da Polícia Rodoviária Federal. A polícia afirmou que os criminosos estavam planejando um assalto a banco. De fato, eles conseguiram obter essas informações antes que o roubo fosse de fato concretizado, mas relatos posteriores indicam que eles poderiam estar em uma reunião informal, como um churrasco, quando foram atacados pela PRF. Pesquisas apontam para possíveis abusos como torto e falsificação de provas com um laudo sugerido disparos desproporcionais. Em março de 2024, a PF indiciou 39 policiais, incluindo acusações de execução qualificada, o que gerou comparações com outras operações controversas como a do Jacarezinho. O Novo Cangaço refere-se a grupos criminosos modernos que operam de maneira semelhante aos bandidos do cangaço histórico no Nordeste brasileiro, liderados por figuras como o Lampião no início do século XX. Estes grupos contemporâneos são conhecidos por cometerem assaltos a bancos e outros crimes de alto risco, frequentemente utilizando armamento pesado, explosivos e táticas sofisticadas como invasões de cidades pequenas para dominar forças policiais locais. Imagina que quando você está numa dessas cidades que está prestes a ter um episódio do Novo Cangaço, os policiais da cidade, eles usam só um revólver, é um contingente de no máximo umas 10 pessoas, assim, pelo menos na hora. O poder de fogo dos caras é baixo, comparado aos caras que, dependendo, eles podem usar até uma bazuca, que é o que aconteceu em Criciúma. Então, acontece um monte de coisa ao mesmo tempo na cidade. Por exemplo, acontece alguma coisa do outro lado da cidade, acontece uma no centro, no sul da cidade, no norte, simplesmente ocorrendo várias ligações para a polícia, deixando a polícia sem saber o que está acontecendo na cidade. Varginha é uma cidade com mais de 100 mil habitantes. A escolha pela cidade não foi aleatória, pois nem todas as cidades possuem esse montante de dinheiro. O que define uma cidade ter essa quantia é pelo Banco Central da cidade, que faz o repasse para outras cidades menores, que nesse dinheiro é repassado para outras cidades. Na manhã do dia 31 de outubro de 2021, por volta das 5 da manhã, em duas chácaras localizadas nos bairros Recanto Dourado e Lagoinha, em Varginha, os policiais estavam agindo contra um grupo que planejava roubar cerca de 90 milhões de um centro de distribuição de valores do Banco do Brasil. Por volta das 5 da manhã, o principal portão do sítio 1 do bairro Recanto Dourado foi arrombado por uma caminhonete da PRF e a equipe tática iniciou a entrada alvejando as janelas frontais. O grupo de 40 policiais arrombou a porta da sala onde os criminosos despertavam sem entender o que estava acontecendo. Todos foram executados. E a partir daí, cara, começou um verdadeiro episódio bizarro. Que, tipo, como isso aí aconteceu no meio da madrugada, todo mundo saiu em pânico. A primeira reação dos caras foi, tipo, fugir, porque não tinha mais o que fazer. Era simplesmente 40 policiais indo atrás de uns caras que estavam dormindo. E o grupo se locomoveu pros quartos do térreo. Não deu certo, foram executados. Todo mundo que foi encontrado ali foi executado. Alguns criminosos correram pra cozinha, foram executados. Em seguida, uma parte do grupo foi pros andares superiores e foram executados também. Alguns criminosos alcançaram o telhado e fugiram para o sítio vizinho aos fundos da propriedade. Também foram executados. Ao todo, morreram 16 pessoas. Foram disparados mais de 500 tiros, onde somente 20 disparos foram atribuídos a um
único homem que revidou com uma Glock modelo G17 de calibre 9mm. Ou seja, foi simplesmente 40 policiais contra um cara só com uma Glock. Um grupo de 12 policiais foi ao sítio 2 no bairro Lagoinha. O padrão da ação se repete e 8 criminosos são executados, incluindo o dono da pensão, Adriano Garcia. Essa foi a operação mais letal contra o novo cangaço. Porém, essa operação já havia sido preparada há meses antes por parte dos criminosos. Porém, eu vou pedir para você se inscrever no canal, a gente está pertinho dos 100 mil inscritos. Aproveita, vira um membro do canal, é só R$ 4,99. Lá você vai ter acesso antes de todo mundo quando o vídeo é lançado. Também tem a opção de você mandar um apoio que está no link do primeiro comentário fixado. Enviando o valor aí, eu deixo o seu nome no final dos vídeos. Dito isso, bora voltar com o vídeo? A polícia preparou a operação em agosto sem o consentimento de qualquer órgão público. Quando um agente da PRF recebeu a denúncia do roubo, a localização do sítio 1 foi obtida através de torto de Gleison Fernando da Silva Moraes, um dos mentores do assalto, que havia sido interceptado algumas horas antes da operação, junto com Francinaldo Araújo da Silva, em um posto de gasolina em Muzambinho. A polícia já estava vigiando o sítio 2. Francinaldo foi morto em local incerto entre Muzambinho e Varginha, e Gleison foi transportado para o sítio 1, onde foi executado. Ainda segundo a PF, as armas apreendidas não foram usadas durante a ação. E olha, tem uma foto que circula desse episódio, que é os caras usando uns fuzil pesadão, cara. Coisa de guerra mesmo, tá ligado? E sim, as facas têm um dedo por trás disso. Não que elas talvez tenham sido as principais cabeças por trás disso. Ou até pode. Mas pra conseguir arma, essas coisas, pode ter rolado algum intermédio. Porém, é um assunto muito complexo pra gente falar aqui nesse vídeo. Ainda os policiais teriam movido os corpos com a intenção de macular a cena do crime. E havia inconsistência nas versões contadas pelos policiais. De acordo com a polícia, o grupo atuava em 4 núcleos. 2 no interior de Minas Gerais, 1 em Goiânia e 1 em Porto Velho. Segundo a polícia, entre os crimes cometidos pelos membros, dentro da lista dos criminosos que foram executados pela PF, tinha uma galera que fazia um monte de coisa. Dentre eles, tinha um cara que ia desde comércio de entorpecente, execução, tem uma execução de um desses caras que foi por causa de um desentendimento banal com um dono de um pet shop, assaltos à mão armada e outra. Não era a primeira vez que os caras faziam um assalto. Um desses caras já estava envolvido em um mega assalto a um banco e um assalto a um caixa eletrônico da Assembleia Legislativa de Rondônia, onde o cara teve confronto com agentes de força de segurança, foi preso e fugiu da cadeia, cara. Os crimes ocorreram nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Piauí. Ao menos 14 deles já responderam por processo criminal e 4 estavam foragidos, de acordo com o tenente-coronel Rodolfo Fernandes, o comandante do BOP da PM de Minas Gerais. E sim, existe um BOP em Minas Gerais. O crime planejado tinha relação com outros crimes cometidos e todas essas cidades aqui aconteceram um crime em larga escala. Araçatuba, São Paulo, teve um caso. Criciúma teve aquele famoso que todo mundo viu que os caras usavam bazuca no estado de Santa Catarina. E Uberaba, Minas Gerais. Após a ação, os corpos foram empilhados em caminhonetes e levados para a unidade pronto atendimento de Varginha e depois para o Hospital Bom Pastor. Logo após a operação, a PC enviou uma aeronave para Varginha para fazer a primeira identificação dos corpos e a coleta de digitais. A narrativa inicial da polícia foi celebrada por algumas autoridades, como o governador Romeu Zema, como um sucesso contra o crime organizado. No entanto, investigações conduzidas pela PF, concluídas em fevereiro de 2024, revelaram indícios do que aconteceu para os caras conseguirem essa informação. Resumo da ópera: 20 policiais, sendo 16 dele da PRF e 4 sendo PM, foram julgados por execução qualificada. 38 policiais, 22 da PRF e 16 da PM por fraude processual. Um relatório de inteligência da Polícia de Minas Gerais identificou 20 dos 26 suspeitos mortos na ação na madrugada deste domingo em Varginha, Minas Gerais. Segundo a investigação, os suspeitos integravam uma quadrilha especializada em assaltos a banco aos moldes do novo cangaço, tática também conhecida como domínio de cidades. De acordo com o documento, havia 3 núcleos de origem do grupo, identificados com base nos endereços dos suspeitos, 2 deles no interior de Minas Gerais e outro em Goiânia. Ao menos 6 mortos já tinham passagem pelo sistema prisional. Oficialmente, contudo, a Polícia Civil de Minas Gerais divulgou ontem o nome de apenas 3 mortos. Um deles, Jerônimo da Silva Souza Filho, não consta na lista interna da polícia, que traz fotos de 16 dos 20 suspeitos. Na manhã de hoje, a polícia divulgou a lista com outros 7 mortos, incluindo 3 homens com antecedentes criminais.
à tarde. Uma lista que trazia mais 2 novos nomes, o de Jerônimo e o de Ricardo Gomes de Freitas, foi divulgada. Tinha muita coisa pra gente poder falar desse caso, mas isso aqui é um breve resumo. Antes de ir embora, tem esse vídeo que fizemos que tem a ver com esse caso. Todas as fontes que nós utilizamos nesse vídeo nós sempre deixamos no nosso primeiro comentário fixado, onde também tem um link de acesso pro Discord do canal. Falou e até o próximo vídeo.